Mais um capítulo da nossa série sobre minisséries. E hoje a gente vai estar falando sobre os Estados Unidos em 1960. Fica ligado! Fala galera, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Player 2. Eu sou o PH e hoje a gente vai dar continuidade na nossa série sobre minisséries. Para quem ainda não conhece, a nossa série sobre minisséries tem a intenção de indicar e analisar alguma série que seja bem curta ou uma minissérie que, apesar do pouco tempo, consiga trazer uma história impactante e emocionante ao mesmo tempo. E antes da gente começar, eu só queria lembrar para vocês que nessa segunda-feira de manhãzinha eu vou estar postando o meu vídeo sobre análise do novo filme do Homem-Aranha sem nenhum spoiler. Então tenha certeza que você já se inscreveu aqui no canal para não perder esse vídeo, beleza? Mas vamos ao que interessa. Hoje a gente vai estar falando sobre a minissérie 11/22/63, uma série de 8 episódios que foi produzida pela Hulu. Em média, esses episódios têm 1 hora de duração cada um. E ele foi baseado num livro do Stephen King, dirigido por J.J. Abrams e tem como maior estrela James Franco. Então não tem como equipe dessa, a gente tá falando de uma série que não seja, no mínimo, excelente. A série fala sobre Jake, um professor de inglês, que ele descobre que o seu amigo Al, que é dono de um restaurante, ele tem um portal nos fundos desse restaurante que leva ele sempre de volta para o ano de 1960. Se você entra nesse portal e você faz alguma alteração no passado, essa alteração é possível de se ver no futuro. Mas se você entra pela segunda vez nesse portal, é como se tudo resetasse, como se nada da primeira vez tivesse acontecido e só vai valer as alterações que você fez por essa segunda vez. E não importa o quanto tempo você passe no passado, quando você volta para o presente, que no caso da série é 2016, só se passaram 2 minutos. Nossa, parece que é muita regra, muita coisa confusa, não? Não é. Todos os filmes de ficção, filmes, seriados, livros, eles partem de algumas premissas. E essa minissérie, ela vai focar aqui, é assim que funciona, e eles vão dizer, até mesmo no seriado, eles dizem assim, não fui eu que criei esse portal, eu sei que as regras são assim, não me pergunte o porquê. Porque aí você evita de perder tempo querendo dar uma explicação para uma coisa que não é o foco da série. E só para ficar claro, as regras são essas. Toda vez que você entra nesse portal, você reseta tudo o que aconteceu da última vez que entrou nesse portal, e que não importa quanto tempo passe, vão ter passado 2 minutos no presente. Então a série começa dizendo o seguinte: o Al fala pro Jake que eles precisam voltar no passado e eles têm que prevenir o assassinato do presidente John F. Kennedy. E de acordo com o Al, salvando Kennedy vai criar aquele efeito dominó e vai fazer com que o futuro se torne um lugar muito melhor do que é agora. Então o primeiro episódio mostra Jake se aventurando para o passado, e daí você vai ver a diferença cultural, como os preços das coisas eram muito diferentes, que os costumes eram muito diferentes, que as roupas, e até mesmo aborda alguns assuntos como racismo, segregação, divórcio e tudo mais, de uma maneira bem sutil. E é legal que eles façam isso porque tem muito seriado que quer abordar um tema um tanto polêmico, vamos pegar por exemplo o racismo, e eles forçam isso. Não que não seja um assunto que não tenha que se falar, eu acho que tem que ser falado sim. Mas esse seriado, ele traz isso de uma maneira muito orgânica. Isso simplesmente flui. Ele não precisa mostrar pra você que vai falar sobre racismo. Ele acontece. E é uma maneira muito interessante de você abordar com naturalidade esse tipo de assunto polêmico. Como, por exemplo, uma das cenas da série, que o Jake tá na escola, e aí ele oferece pra secretária, a senhorita Mimi, que é negra, ele oferece uma xícara de café. E todo mundo para e olha pra ele como se fosse um absurdo. Uma pessoa branca tá servindo um café pra uma pessoa negra. Meu, que é isso? Então, enquanto tudo isso acontece em segundo plano, a gente tem a trama principal, que é qual? Prevenir o assassinato do Kennedy. Então ele vai ter que descobrir quem é o assassino, como que aconteceu, quais os motivos, se ele agia sozinho ou não. Então você tem toda a investigação policial junto nessa trama. Só que vale lembrar que o Jake chegou no passado em 1960 e o assassinato só se deu no final de 1963. Então ele tem de esperar 3 anos para isso acontecer. E é claro, nesse meio do caminho, o que acontece? Ele vai ter relacionamentos, então ele vai ter as pessoas com quem ele trabalha, ele vai acabar fazendo amizade com o Bill, que acaba ajudando ele nessa investigação e se passa por irmão dele, ele encontra Sadie, que vai ser a pessoa de interesse amoroso no seriado. Enfim,
3 anos se passam nessa história, e aí você vê tudo que podia ter acontecido de errado acontece. O ex-marido da Sadie tenta matar a Sadie e o Jake. O Bill se vira contra o Jake toma uma surra e quase morre, ele perde a memória. A senhorita Mimi morre devido ao câncer. Tudo vai dando errado, mas por fim o Jake consegue impedir o assassinato do Kennedy, mas em contrapartida ele perde a Sadie, que acaba morrendo no meio dessa confusão para prevenir o assassinato. E aí é onde o seriado, né, bem no último episódio, ele começa a ficar um tanto quanto complicado, porque o Bill morreu, a Sadie morreu, tá, o Kennedy tá vivo, mas você começa a se perguntar assim, qual que é o custo disso, qual que é o preço que o Jake teve que pagar para conseguir alcançar o objetivo dele. E aí você já tá com aquele gosto amargo na boca, porque é um final triste. Você começa a olhar e você começa a falar o seguinte, meu, tá bom, ele conseguiu o objetivo dele, mas olha tudo os traumas, as tristezas, tudo que ele teve que passar para conseguir chegar nesse final. E aí o Jake decide voltar pro presente para ver o efeito, qual foi o resultado do efeito dominó, né? Ele tá esperando chegar num futuro muito bom, muito bacana, mas não, o cenário tá bem complicado. Houve muito mais segregação, houve guerras, houve conflitos internos e o país, os Estados Unidos, está numa situação muito pior do que quando ele deixou. E aí ele vê que assim, ter salvo Kennedy não foi uma coisa boa. Trouxe muito mais miséria e tristeza para a nação. E aí é o ponto interessante, o Jake decide resetar tudo. Ele fala assim, quer saber? Eu vou entrar de novo nesse buraco do tempo, eu vou resetar tudo o que aconteceu e tudo vai voltar a ser como era antes. E quando ele faz isso, ele acaba reencontrando a Sadie. Só que, claro, ela não lembra dele, porque, pelo ponto de vista dela, nada daquilo aconteceu. Lembra? Ele resetou tudo. Então, tudo que ele fez no passado foi resetado. Então, ela não sabe quem é ele, né? Pra ela é um ponto anterior na história que ela nunca tinha conhecido ele. Ele pode tentar tudo de novo, mas as coisas não vão ser iguais. E aí ele decide voltar pro presente, né? No caso da série 2016, ele decide voltar pro presente. Ele decide não entrar mais naquele portal, ele decide abandonar o passado, mas ele acaba pesquisando e tentando encontrar a Sadie para saber como que foi a vida dela. E aí ele descobre que ela estava para receber o prêmio de mulher do ano. E aí quando ele chega lá, ele acaba conversando com ela, ele pergunta para ela se ela teve uma vida feliz, e ela diz que ela teve uma vida feliz, e ele fica muito feliz por ela. Ele acaba entendendo que ela foi feliz mesmo sem a presença dele na vida dela. E aí eles têm aquela dança, né, assim, uma última dança, e assim que o seriado acaba. Mas por que essa série é tão boa? Porque ela faz você pensar que a série é sobre um determinado assunto, quando na verdade não é. Existe um fenômeno quando você está contando uma história que chama Bubblehead. Sabe aqueles bonequinhos que normalmente as pessoas põem no carro e eles ficam balançando a cabeça conforme o movimento? Então, é isso. O brilhantismo do Stephen King fica bem claro essa hora, porque você acha que a série é sobre o quê? Viagem no tempo, certo? Aí você começa a se interessar por aquela investigação da morte do Kennedy, certo? E aí você acha que o seriado é sobre uma investigação policial com alguns romances, certo? E aí você acha que o mundo vai ser diferente porque eles mudaram o passado, certo? Só que aí você vê que o mundo não melhorou, só piorou. E aí ele vai e reseta, ou seja, nada mudou, nada aconteceu diferente. A única diferença é que o Jake tem algumas memórias que ninguém mais tem, mas de resto, tá tudo igual. Só que o Jake tá feliz. Por quê? Porque assim como na nossa vida, na vida real, não é sobre os objetivos que você alcançou, sobre as metas que você conquistou. É, na verdade, sobre o trajeto que você teve para chegar até lá. É as pessoas que te ajudaram a chegar lá, a maneira como você evolui como pessoa para chegar lá. O seriado é a respeito do Jake se tornando uma pessoa melhor. É a respeito dele fazendo amigos, dele começando uma família, dele finalmente entendendo que a vida não é sobre o que ele acha que é certo. A vida, na verdade, é sobre como ser feliz. E aí você fala desse seriado mostrando o seguinte, ele entendeu que por muitas vezes a melhor situação para ele ver outras pessoas, as pessoas com que ele se importa felizes, é manter uma certa distância. Ou às vezes,
até mesmo não querer mudar as pessoas. Esse seriado, na verdade, ele é um romance que foi disfarçado de uma investigação policial. É um seriado que pra mim é um tanto quanto completo, porque todos os personagens têm o peso que eles precisam ter, todos os relacionamentos são muito significativos. Eu lembro que quando eu terminei de assistir a primeira vez, porque a primeira vez que eu vi eu tinha a mentalidade, investigação policial, viagem no tempo, pá. Quando eu terminei eu tava assim, nossa, eu não tava esperando por isso. Eu fui surpreendido, porque o final é emocionante, você tem essa reflexão da vida. E aí eu pensei, eu quero assistir de novo essa série, porque eu quero assistir ela agora como um romance, e não como uma investigação policial. E aí quando eu fiz isso pela segunda vez, eu falei, realmente, todos os personagens aqui importam. E você, o que você achou dessa série? Deixa aqui pra gente nos comentários, pra eu poder estar sabendo se vocês gostaram da mesma maneira que eu gostei. E se você curtiu o vídeo até agora, deixa aquele joinha que eu vou ficar felizão da vida. Mas, se você me permitir mais alguns minutinhos do seu tempo, eu quero te falar sobre a próxima série que a gente vai conversar a respeito. Ainda nos Estados Unidos, mas dessa vez em 1989, a Netflix utilizou da série Olhos que Condenam, ou em inglês When They See Us, para contar a história real de um crime bárbaro que aconteceu no Central Park. E a polícia, desesperada para resolver o crime, decidiu forçar 5 jovens a assumirem a responsabilidade pelo fato. Com apenas 4 episódios, a série conta de uma maneira bem emocionante o que aconteceu com esses jovens entre 1989 e 2001. Eu honestamente, nunca vi uma série tão curta ser tão emocionante desse jeito. Então aqui fica a dica, assista essa série que entre 2 a 3 semanas a gente vai estar voltando a falar dela. E se você tem alguma minissérie ou alguma série com poucos episódios que você gostaria de ver aqui no canal, deixa pra gente a sua dica nos comentários aqui embaixo. Enquanto você espera os nossos próximos vídeos, você pode assistir o primeiro episódio sobre minisséries que eu falei sobre Chernobyl, clicando no link aqui. Ou então você pode estar clicando nesse outro link para ver a minha análise sobre Toy Story 4. Eu vejo vocês na próxima, galera. Até mais!